dar as boas-vindas para todos que estão presentes aqui, né? Agradecer bastante pela presença de vocês. Estamos com um público interessante, crescendo bastante. E eu queria, antes da gente iniciar, só fazer uma apresentação breve sobre a série de webinars, né, que nós estamos chamando de FIA, o Novo Futuro, que é um conjunto de palestras apresentada pelos nossos professores, por especialistas do mercado, abordando diversos temas da administração, e tem o objetivo de ajudar as empresas, gestores, né, a compreender esse nosso novo normal, esse novo futuro que está pela frente, para redefinir as suas atividades nesse cenário competitivo, econômico, social e totalmente transformado, imaginamos. Elaboramos, então, para que isso aconteça, uma programação ampla aí que aborda uma série de áreas, como gestão de pessoas, finanças, marketing, gestão empresarial, comércio internacional, operações e por aí afora, né? Tudo isso para que vocês possam acompanhar o que pensam esses nossos especialistas, nossos professores, né? E, enfim, que eles têm contribuído bastante para as estratégias de crescimento das organizações e, semanalmente, estarão aqui trazendo novos assuntos, sempre nesse nosso horário, das 17h30 ou às 19 horas. Então, gostaria de convidá-las para ficar atento aí com essa nossa programação, que está sempre publicada no site da FIA, né, com uma série de eventos diariamente programados. Para quem não conhece a FIA, ela já é reconhecida mundialmente como uma importante referência de excelência em ensino, né, e tem se mostrado como uma das mais avançadas instituições em todo o mundo, né? Está inserida internacionalmente e promove convênios e intercâmbios com as principais universidades, Estados Unidos, Europa, Ásia e América. Nós atuamos em educação, que vem desde o curso de graduação em administração e também nos cursos de pós-graduação, MBA, pós-MBA, mais recentemente o mestrado profissional em gestão de negócios. E em curso de educação executiva, em formatos à distância, né? A nossa consultoria, que é uma outra área de atuação, a gente já está, nesses 40 anos, completando mais de 8.000 projetos realizados, com desenvolvimento, geração de conhecimento, inovações, estratégias, tá? Transformando aí muitas organizações, muitos profissionais, tanto dos setores públicos como do setor privado, em todo o país. Na nossa área de pesquisa, a gente tem uma série de pesquisas na área de varejo, como ranking de varejo, índice de credibilidade da Black Friday. Realizamos a pesquisa As Melhores Empresas para se Trabalhar, também a Empresas Mais, em conjunto com o Estadão e diversas outras, né? A gente gostaria de, já que estamos comemorando 40 anos, continuar a mirar para o futuro aí para colaborar na construção de uma sociedade mais evoluída, mais consciente, mais justa. A gente entende que o mundo está em mudança e que requer uma postura inovadora na criação de novos cenários, de ambientes, né, que gerem bastante oportunidades, que ajudem os profissionais a superarem seus desafios, para a gente conseguir estabelecer uma sociedade mais coerente com os nossos novos tempos. E, bom, reforçando essa nossa vocação, a gente criou essa série de webinars, né, chamado FIA, o Novo Futuro, e eu gostaria de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o professor Celso Cláudio de Hildebrand Grise, nosso professor querido, professor e doutor da FEA, coordenador do PROCEB, né, o Programa de Comércio Exterior Brasileiro, também coordenadores dos cursos de comércio internacional e diversos outros aqui na Fundação. Um grande especialista nesse assunto, que vocês podem ouvir, que vocês vão ficar muito felizes do que ele tem para dizer para a gente aqui. Professor Grise, muito obrigado por estar conosco hoje para dar continuidade a essa programação, né, da FIA, o Novo Futuro. A palavra está com o senhor. Obrigado. Imagina, Roberto. Grande prazer meu estar aqui, estar com os nossos convidados, estar todos juntos aqui, discutindo um pouco do problema do comércio exterior no seu futuro. Em particular, eu quero agradecer as suas palavras, você é sempre muito generoso comigo, nas avaliações que faz de mim, e eu fico sempre muito comovido com isso e muito agradecido.
Roberto, hoje, especialmente, nós queremos discutir o futuro do comércio exterior. Nós estamos passando por transformações muito acentuadas no comércio exterior. Então, seria muito interessante que todo indivíduo que tivesse interesse nessa área, que tivesse envolvimento com esta área, conseguisse visualizar algum cenário possível, quais as grandes mudanças, que tendências o comércio assume, que impactos no fluxo de comércio tudo isto terá, e que impacto terá também na intensidade desses fluxos de comércio, porque tudo isso está numa profunda transformação, Eu preparei aqui, Roberto, uma coisa que fosse do agrado de quem nos prestigiasse com a sua audiência. Eu procurei fazer um amplo estudo sobre os diversos aspectos que envolvem a dinâmica do comércio internacional a partir das suas grandes restrições, que são a economia, o problema da regulamentação econômica pelos órgãos ou pelos organismos internacionais, os impactos nos ordenamentos jurídicos, enfim, tentando pegar aquilo que pudesse dar uma visão mais segura em relação ao comércio internacional. Já quero avisar que não prevejo uma catástrofe. O que eu prevejo, certamente, são anos de retração e de dificuldade econômica, mas nada além disso. Não é? Então, vamos começar dizendo assim, há um paradigma na teoria econômica que está em xeque nesse instante. Nós estamos percebendo a maior presença dos Estados na vida econômica. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista dessas relações internacionais e das relações econômicas, eu acho que está evidenciado a necessidade da participação dos Estados nacionais no enfrentamento a estas crises pelas quais cada país atravessa, e ainda, além disso, e ainda de maneira adicional, o crescimento da importância dos organismos internacionais nas crises globais. Nós vimos, por exemplo, duas atividades fortes, pelo menos a da Organização Mundial de Saúde, braço da ONU, e vemos a OMC, que também entra com vários elementos propulsores do comércio, que tende a reduzir essa estagnação no comércio. O Estado volta a ser um protagonista. E os organismos internacionais e os governos estarão todos eles mais propensos aos aspectos sociais em que nós envolvemos ou embalamos esse planeta, não é? Numa redução da miserabilidade, num esforço que adiante conversaremos. O Estado, então, volta a ser protagonista. E o capitalismo mundial vai rever as suas posições, sem dúvida nenhuma. As corporações terão necessariamente que envolver-se com essa temática social mais forte, com a temática econômica das diversas regiões do mundo de maneira mais comprometida, e valorizar em cada ambiente que ela frequente os stakeholders, mesmo que haja um certo arrefecimento na atenção que se dá ao shareholder. Isso vai ser até uma imposição econômica que mais adiante também quero discutir. Nós estamos esperando uma guinada nessa tendência liberal do mundo. E é fácil vocês verificarem. Países com sistema de saúde pública enfraquecidos estão pagando preços muito altos. É o caso dos Estados Unidos nesse instante. Um número de mortos absolutamente absurdo. E isso em função de nós termos uma saúde pública ausente. Nós só temos a saúde privada. Claro, todos os esforços que Obama fez com aquele plano do Obamacare foram destruídos pelo Congresso. E agora, quem atende? Não é? Quem atende essa população? Não será possível
sustentar as máximas do liberalismo econômico. Aquelas expressões, como essa que eu estou apresentando no slide, dizendo que, do ponto de vista dos liberais e dos capitalistas, em tempos excepcionais como o atual, essas medidas antiliberais, ou seja, as intervenções do Estado na economia, têm que acontecer, mas depois que passar, não terão mais sentido. Ora, essa posição não é mais sustentável. Está claro que, passando esta crise, ou atravessada essa crise na sua totalidade, nós vamos sobrar com governos mais sociais e com estados mais robustos. A economia global permanecerá em forte retração, pelo menos nos próximos 2 bimestres, ou 2 trimestres, eu diria, viu? Depois que tudo isso acabar, ainda nós vamos viver um longo tempo com retração. Quanto tempo também vai demorar de algumas coisas que eu quero discutir. As principais economias estão paralisadas. As grandes economias não admitem transformações abruptas nessas medidas de distanciamento social, mesmo após a redução do número de casos. Nem assim os países admitem uma redução acelerada disso. Ao contrário, tentam retardar essas medidas de distanciamento sociais. Por quê? Porque os riscos de novas ondas de contágio permanecem presentes, o que deve levar a uma reabertura mais lenta e mais gradual. Cada país tem traçado planos distintos para a retomada das economias nacionais. De forma geral, englobam esses testes massificados para a identificação do contágio, da presença da doença ou não. Pedem o uso de máscaras, em alguns países se impõe como obrigatório o uso de máscaras, e a abertura que se promete é sempre faseada, está dividida em algumas fases, nunca é uma abertura completa, total, não é. O comércio mundial vai encontrar com economias absolutamente desaquecidas mundo afora, umas mais, outras menos, mas todas desaquecidas. Claro, as restrições de transportes internacionais, os congestionamentos portuários, a falta de containers que estão estocados em determinados países exportadores, as barreiras sanitárias locais que estão crescendo, as novas especificações para o transporte terrestre, sobretudo o transfronteiriço, entre países da mesma região, que acontece muito comumente na Europa Ocidental e na Europa Oriental. Na própria Ásia, nós temos sérias limitações, eu vou abordar algumas um pouquinho mais para frente. Isso leva ao aumento do protecionismo. Vai haver um crescimento dessas barreiras, tanto para compradores quanto para vendedores. Nós teremos barreiras mais fortes. Todos desejam proteger as suas economias e vão estimular a produção interna de bens com o sentido de quê? De garantir o nível de emprego, de garantir um nível de renda naquele país para que o consumo se refaça. Então, nós vamos ter cada vez mais as importações sendo barradas, sendo postergadas, sendo evitadas pelos países nessa onda protecionista. O comércio internacional deve estar abalado por esse coronavírus por um período relativamente amplo. Mas é curioso, porque na contramão do protecionismo, cresce um entendimento de que a efetividade das políticas econômicas será cada vez mais dependente da integração das políticas monetárias e fiscais dos diversos estados nacionais. Isso ficou claro agora. Já vinha de algum tempo sendo claro, com a nossa recessão mundial, com o protecionismo americano instalado, com a China
perdendo vigor na sua economia, nós já vínhamos assistindo ao Banco Central americano, o Banco Central da União Europeia, mais o conjunto dos bancos centrais de cada um dos estados, tomando medidas para garantir liquidez, medidas para garantir emprego, evitar recessão, muito harmônicas, muito integradas entre si. Mas isso ficou mais claro nesse momento, porque as ações econômicas que os países articularam foram muito grandes para preservar a liquidez mundial. Os seus sistemas financeiros foram preservados com injeções enormes de dinheiro e com a redução das taxas de juros que se deu na Rússia, se deu na Europa inteira, se deu nos Estados Unidos. O Brasil acompanhou isso também, claro que sim. São medidas monetárias que estão sendo articuladas junto com um conjunto de medidas fiscais para não deixar que se aprofunde uma retração mundial de proporções insuportáveis. Tá? Os países reagiram de forma pronta, todos em conjunto e todos de forma intensa nas suas políticas monetárias e fiscais. Nós não sabemos ao certo os efeitos dessas ações econômicas. Nós precisamos de mais tempo para poder avaliar isso tudo. Mas o que a gente percebe é que essas ações precisam dessa articulação. E isso traz de volta aos organismos internacionais a liderança da governança mundial. Esses organismos tiveram, nesse momento, um reconhecimento muito grande por parte dos governos nacionais e por parte da iniciativa privada de todo mundo. Perceberam que não é possível viver sem a OMC. Então, essa vontade imensa que o Trump tem de bombardear a OMC vai se arrefecer. Não é? Outra vez eu volto a insistir, nós vamos ter uma atuação mais forte do Banco Internacional de Compensações, do FMI também, não é? Vamos ter o Banco Mundial financiando aí um conjunto grande de coisas, a própria União Europeia pondo recursos à disposição de vários países menos desenvolvidos. Portanto, voltamos a um sistema de governança mundial, onde nós vamos ter Tribunal de Haia, onde nós vamos ter Organização Mundial do Comércio, onde nós vamos ter a ONU como uma protagonista com o seu sistema de segurança muito bem articulado. Não estou dizendo que nós não vamos reformar a ONU, eu acho que a ONU merece uma reforma. A OMC, segundo o seu próprio diretor executivo, hoje o nosso embaixador Azevedo, ela precisa de uma reforma, mas ela vai fazer uma reforma no sentido de preservar o seu poder regulatório, o seu poder harmonizador do comércio, o poder de comandar, de certa forma, um rebaixamento de tarifas e de aproximar comercialmente os países. Tá? Com isso, não tenha dúvida, haverá um aumento da regulação. Direito concorrencial mundial, né? No direito do comércio mundial. Nós vamos consagrar direitos comerciais muito nítidos, sobretudo na concorrência leal. Esse lado compliance vai crescer muito também, né? Já está em crescimento, mas vai aumentar. Mas também será aumentado uma harmonização dos ordenamentos jurídicos nacionais. A gente tende a harmonizar as regras, sobretudo tributárias, harmonizar as regras que dizem direito a fluxo de mercadorias, que dizem direito a investimento, que possam, de alguma forma, referir-se ao direito intelectual, aos direitos industriais. Não é? Então, isso tudo deve sofrer uma grande harmonização. Nós vamos começar a competir com maior lealdade no mundo todo. Não é? E vamos tentar minimizar essa concentração excessiva da economia, dos setores industriais e de serviços
que nós vivemos nesses últimos tempos. Nós vamos tentar estimular a concorrência e não, ao contrário, estimular a concentração. Isso é um cenário para a gente estar atento, porque vão surgir muitas oportunidades para empresas nascentes, para empresas inovadoras, para empresas de menor porte que possam entrar no comércio internacional com produtos inovadores, tecnologicamente avançados, que tenham escalabilidade. Aliás, o comércio internacional é mestre em oferecer escalabilidade às produções de todos nós, né? Bom, assistimos às rupturas das cadeias de produção e de distribuição. Isso, se você pegar, por exemplo, os casos mais pitorescos, né, os mais conhecidos, são os casos referentes a equipamentos eletrônicos, né? Você viu o que aconteceu, nós desestruturamos a cadeia produtiva. A cadeia de valor, isso é um absurdo, mostra que isso precisa ser revisto de algumas coisas, de alguma forma. Então, as cadeias terão que ser reformuladas, sim, não tem dúvida. O que o Williamson, na sua teoria das organizações, nos ensinou é que é preciso buscar uma governança entre as cadeias, não é? Entre os membros que compõem a cadeia. Ou seja, entre fornecedores, fabricantes e distribuidores. Nós temos que buscar uma nova governança, onde haja respeito a essas entidades que se criaram e que mantêm vínculos fortes no fornecimento, na venda de produto, na representação comercial. Portanto, nós devemos supor parcerias entre firmas que estejam, em primeiro lugar, mais próximos geograficamente. Essas distâncias que a globalização reduziu vão ser objetos de novos questionamentos. A partir do quê? Dessas restrições que nós criamos ao trânsito das pessoas e das mercadorias. Você começa a criar restrições fitossanitárias, restrições sanitárias apenas agora, não é? Restrições a imigrantes, a imigração, mas a Europa depende da mão de obra de imigrantes, não é isso? Então, isso tudo começa a complicar a vida de todos nós para produzirmos. Ora, uma nova governança deve se estabelecer aí. Um novo complexo de contratos vão ser revistos e construídos para dar cabo a uma nova cadeia de valor, que tem que ser repactuada, que tem que ser recosturada, reformulada à busca do restabelecimento da produção e da distribuição mundial. Essas cadeias, além de valorizarem as distâncias mais próximas, vão buscar também, aliás, existem alguns autores que falam disso, né, das distâncias psicológicas e tal. Vão buscar por similaridades nos seus ordenamentos jurídicos, da natureza dos seus ordenamentos jurídicos. Todos eles vão buscar por sistemas jurídicos mais estáveis, livres de tantas surpresas, livres de mudanças bruscas nas regras de comércio. Isso deve dar uma configuração nova às cadeias. Eu não irei para a China, porque a China tem mão de obra barata. Eu irei para a China se ela ocidentalizar as suas práticas do ponto de vista produtivo, do ponto de vista das suas regulações internas. Então, a mudança vai se dar reduzindo a importância dos custos. Não que ele não vá ter importância, mas os custos vão perder um pouco de prestígio na construção das cadeias em favor da maior estabilidade econômica, da maior estabilidade jurídica que os países possam encontrar. A depender da profundidade desse rearranjo, é que eu diria a vocês que a retomada do crescimento pós-coronavírus, né, possa ser mais lenta ou mais rápida. Nós vamos ter que reformatar essa cadeia
E, dependendo do grau de profundidade, pode levar um tempo maior do que aquele que seria o desejado. Também fica em questão os estoques estratégicos, que devem crescer muitíssimo. Isso compromete os custos da empresa, compromete significativamente a sua liquidez e dá também uma perda, produz uma perda da eficácia dos seus métodos de produção, sobretudo do just-in-time. Bom, de repente, num método de just-in-time, descubro que eu não tenho mais insumos, que eu vou parar minha fábrica no Brasil, que eu vou demitir um conjunto grande de funcionários. São funcionários que eu treinei, tive custo para treinar. Entendeu? Ofereci um conjunto de benefícios para tornar a minha empresa atraente a esses bons funcionários. Me comprometi com uma série de benefícios. Agora, o que eu faço parado? Vou pagar seguro-saúde para todo mundo? Começou a ser questionado isso. Então, vamos pensar seriamente. O just-in-time sofre um impacto não desprezível. Não desprezível. Os métodos de produção, co-design, robust design, simultâneos engineer, condomínios industriais, tudo isso vai sofrer uma revisão muito forte, que deve começar na indústria aeroespacial e na indústria automobilística e depois se estender de uma maneira mais vigorosa para outros setores industriais, como o ramo farmacêutico, etc. Os desequilíbrios econômicos e sociais tendem a se acentuar nos próximos anos. A pobreza deve aumentar. Essa pobreza, aumentando, reduz o consumo. E, portanto, esses desequilíbrios vão além da quebra de um grande número de empresas. Vão alcançar o desemprego muito alto e o aumento acentuado da pobreza, o que põe o consumo em situação muito difícil. A demanda sofre um arrefecimento. A extensão desses impactos é que também darão a nós os contornos do período de retração do comércio mundial. Quanto tempo nós vamos permanecer nessa retração? O comércio internacional deve ser fortemente abalado pela pandemia do novo coronavírus. É a afirmação que a gente vem fazendo em cada um dos slides. Por quê? Porque é óbvio que o risco de uma nova crise financeira começou a rondar o cenário internacional. Eu quero lembrar de uma coisa que está sendo esquecida nesse momento, mas que precisa ser relembrada e com grande atenção. Porque, nesse contexto, nós temos que rever o comportamento da famosa bolha do sistema financeiro chinês. Vocês se lembram que o sistema chinês tem um shadow bank muito alto, muito forte. Quer dizer, parte considerável, se fala em mais de 50% do sistema financeiro chinês é informal. E, portanto, não há como controlar as condições creditícias desse sistema. Também os bancos têm uma situação extremamente comprometida do ponto de vista dos seus indicadores, sobretudo aqueles indicadores valorizados pela Basileia. Eles têm posições muito pouco resistentes a um teste de estresse. Ora, submetido a uma situação dessa natureza, esse sistema financeiro pode provocar uma debâcle mundial. Eu tenho muito medo de uma evolução. Vamos ver agora se eles se comportam de uma maneira controlável. Eu tenho medo deste rompimento, porque isso instaura no mundo uma crise sem precedentes. Né? A crise nas famílias e nas empresas está muito forte, porque a cada momento ele percebe que o dinheiro que entra todos os meses diminui consideravelmente. Os salários e as rendas estão caindo,
a renda agregada, ou seja, cai também pelo desemprego, né? Isto pode levar a problemas sérios de empréstimos, de pagamentos de empréstimos. E também isto afeta a segurança financeira dos países. Eu tenho muito medo de uma crise financeira nesse contexto. Em países mais desenvolvidos, esse risco é menor, sem dúvida, né? Porque o sistema financeiro tem uma solidez maior. De uma forma ou de outra, já se alinhou com a Basileia e, portanto, tem vários indicadores da sua saúde financeira, né? Agora, também os bancos centrais estão em apoio a esse sistema financeiro para preservar a sua liquidez. Então, aí o risco é menor. Mas em países subdesenvolvidos, nós podemos nos encontrar com problemas cambiais terríveis. Vê o Brasil, ele está pondo dólar para fora, ele tem reservas, calma que a reserva é grande, mas outros países não têm tantas reservas. E, num determinado momento, ele pode não ter divisas para comprar lá fora. E, portanto, ter uma crise de pagamentos internacionais. Nós já assistimos essa história muitos anos atrás em alguns países, mas o risco é que isso possa envolver um número maior de países. E aí a imobilização é complicadíssima, porque você deixa de importar até bens essenciais por não ter dinheiro. E agrava o problema das economias locais, né? Quero observar ainda nessa crise financeira alguns aspectos que estão mudando o valor dos ativos. Todos os ativos estão sofrendo. As ações, eu não preciso nem exemplificar, é no mundo inteiro, no Brasil, todos veem que os ganhos das empresas são paupérrimos e que as perdas são abundantes. Isso será maior, claro, na pandemia que deixa todo mundo em casa. Você pega setores como viagem e turismo, por exemplo, perderam valor, caiu lá embaixo a ação. Mas não só deles, de siderúrgica, de vários setores. Por outro lado, avalio uma coisa agora que é importante no meu ponto de vista. Os preços dos ativos caíram muito. Os preços dos passivos financeiros, sobretudo financeiros, continuam a crescer. Ninguém reduziu o ativo financeiro. Como é que fica o credor que emprestou? Aquilo que ele pegou de garantia, aquela hipoteca, aquele penhor mercantil, como é que isso fica? Isso não tem mais valor. Então, eu estou com um empréstimo descoberto, com severa insuficiência, porque o ativo, sobretudo os ativos reais, já não garantem os valores emprestados. Onde isto pode levar sistemas financeiros locais durante uma crise que se aprofunde em países de maior vulnerabilidade fiscal, monetária, enfim, cambial. Onde isto poderá ocorrer, não é? Isso é terrível também para o comércio internacional. Como o foco do consumo se altera, o valor das empresas vão se alterar, com a redução do seu potencial de formação de lucro e receita. Setores da economia onde não haja contato entre pessoas, esses devem se fortalecer. E-commerce é o exemplo mais gritante que a gente possa observar nesse instante, não é? Então, vamos dizer, alguns setores vão sofrer muito, outros muito menos. Alguém verá aí uma oportunidade. No comércio internacional, o e-commerce deve ter um crescimento muito grande. As vendas que se farão por esses softwares, por essas plataformas B2B, vão crescer imensamente. E, claro, que isto vai trazer um novo aspecto comercial para nós todos, novas regras de comércio, novas formas de garantir os pagamentos, enfim,
devemos sofrer inovações inusitadas nos próximos momentos. O lucro vai perder importância para outros elementos quando você fizer o valuation da empresa. Por quê? Porque o lucro vai ser, de uma forma ou de outra, muito menor. Então, embora ele mantenha a sua importância, porque ele oferece a possibilidade de você supor retorno sobre capitais, remunerações de capitais investidos, outros elementos vão ganhar importância. Por exemplo, a liquidez vai tornar-se relativamente mais importante que a produção dos resultados financeiros. Crescem, em contrapartida, variáveis como o desenvolvimento do capital humano. Nós vamos empregar menos, mas essas pessoas vão estar em atividades muito mais complexas, elas têm que ser muito mais preparadas. No comércio internacional, nem se fale. Nós vamos ter que ter um nível de preparação de pessoas para esta área da atuação profissional muito forte, muito forte. E, é claro, essa área é uma área empregadora, nós precisamos de gente. Então, ela responde pela oferta de empregos. Portanto, tratar desse capital humano, garantir a produção sustentável através desse capital humano e manter a ética na forma de fazer negócios, vai ser muito mais importante no valuation do que o lucro. Não é, e já volto a repetir, não é que o lucro não vai ser importante, será, mas relativamente esses elementos, liquidez, capital humano, produção sustentável, ética na forma de fazer negócio, vão se agigantar e dividir com o lucro as nossas avaliações. Para países em desenvolvimento, nesses países, a crise pandêmica leva a uma fuga de capital. Está assistindo no Brasil isso, o dólar voa. Eu tinha um monte de gente querendo comprar dólar e não tem dólar para vender para todo mundo. Então, o preço sobe. O camarada compra o dólar e leva para o exterior, para um lugar que ele julgue ser mais seguro. Eu nem sei se é, mas os investidores acham que é muito seguro levar dinheiro para os Estados Unidos e para a Europa. Não sei se isto é verdade, mas, em todo caso, como eles são melhores para julgar do que eu, fique com a opinião deles. O que significa que o dinheiro colocado por estrangeiros na economia vai ser retirado. E vai ser retirado em um ritmo acelerado dos países subdesenvolvidos. Aliás, em alguns isso já é uma realidade. Brasil, um bom exemplo. E pior, vão estar muito pouco dispostos a entrar com dinheiro aqui, a trazer dinheiro para o Brasil. Você pode imaginar como isso vai comprometer o nosso programa de privatização, apenas para pensar no Brasil. Mas compromete a privatização em todo o mundo subdesenvolvido. E aí agiganta o papel do Estado outra vez. Nessa circunstância, a desvalorização das moedas nacionais é inevitável. Trarão dificuldades para todos os países que não tiverem reservas para bancar esse jogo. Para todos os países cujas reservas não são suficientes para fazer frente às variações cambiais, a desvalorização da moeda local. Isso vai ser também terrível nos próximos meses e nos próximos anos, eu diria. Sem poupança interna e sem capital estrangeiro entrando no país, os níveis de investimento sofrerão uma redução muito grande. E isso acentua a retração nos países menos desenvolvidos. Entre eles, o Brasil, a Índia, os BRICS. Os BRICS vão sofrer. E imagina quem não é nem BRIC, né? Quem é subdesenvolvido e não tem esperança de um crescimento mais rápido
em relação ao futuro, né? Que os BRICS são subdesenvolvidos, mas têm uma expectativa de grande crescimento. Por isso que a gente chama de emergentes. Eles têm essa expectativa de emergir com o consumo. E os que não são, os que são só subdesenvolvidos. Isso pode aprofundar a pobreza na Ásia, na África, em territórios bastante relevantes, né? E eu espero que esse agravamento tenha uma forte repercussão no plano político internacional. As instabilidades políticas devem crescer em diferentes partes do mundo. Eu vou apenas dizer que alguns candidatos que são onde essas instabilidades, né, podem fazer maior efeito, são candidatos a sofrerem mais com as instabilidades políticas. A Síria, que é um país já deflagrado, o Afeganistão, os territórios palestinos, Península Coreana me preocupa muito, não é? Mesmo em função dos acontecimentos recentes. A região do Mar Negro, se lembra dos navios ucranianos atacados e apreendidos pela guarda costeira da Rússia? Temo também pela República Democrática do Congo, onde a ONU já declarou uma crise humanitária sem proporções, promovidas por uma ditadura cruel, muito cruel. Também a Ucrânia com essa coisa do separatismo. A Venezuela com a sua posição falimentar, com o petróleo nesse preço, aonde a crise social terá, quanto mais ela terá que se agravar para esse governo entender que essa ditadura precisa acabar. Né? Na Nicarágua, nós tivemos uma repressão e a ONU está muito ativa nesse aspecto. A Nicarágua teve uma repressão também cruenta, encabeçada pelo Daniel Ortega, né? Por esse ditador de muitos anos. Né? Bascos e catalães também vivem uma crise de separatismo, vocês estão acompanhando isso na Espanha. Né? Então, esses locais podem virar, ou já são, áreas de beligerância intensa, de empobrecimento e disparando conflitos regionais que prejudicarão as economias locais muito, muito, e tendem a aumentar o estado de miséria. Né? Eu apresento aí um fluxo, os principais fluxos comerciais, está vendo? Ásia com a América do Norte, de outro lado aqui a África com América do Norte, enfim, os principais fluxos comerciais estão aí montados para vocês com os números. Né? Discutir isso, eu acho melhor discutirmos de uma maneira mais sintética. Por exemplo, entre Ásia e América do Norte é o maior fluxo de mercadoria, apesar da distância. A distância é enorme, mas é o grande fluxo de mercadoria. Ásia e Europa Ocidental é outro fluxo brutal. América do Norte e Europa Ocidental também são os três grandes fluxos de comércio que vocês vão observar. Portanto, a grande parte do comércio mundial gira em torno da América do Norte, da Europa e da Ásia. Eu acho que esses fluxos que você vai observar nessa figura que está aí para vocês no slide, vão deixar escancarado que o comércio mundial é dependente dessas três regiões do mundo. Claro que a Ásia, na história recente do comércio internacional, aumentou as suas exportações de uma maneira extremamente significativa, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. E isso detonou esse protecionismo do Trump, que quer preservar um certo equilíbrio nas trocas com a China, sobretudo. Transnacionais com sede nos Estados Unidos e Europa passaram a produzir nos países asiáticos para baratar o custo da produção. Mão de obra barata, produção em escala mundial e negociando produtos com preços
mais baixos, com preços bem inferiores. E isso é que respondeu pela ampliação. Isto, não só isto, mas isto principalmente, respondeu pela ampliação das exportações asiáticas para a Europa e para os Estados Unidos. Crescimento expressivo do comércio regional é uma outra tendência. Mesmo continente, país ou região, comércio interregional vem crescendo de forma acelerada. Não é? Você olha o comércio transfronteiriço europeu. É impressionante como essas regiões têm apresentado um comércio exterior crescente. Não é? E não é só na Europa Ocidental. Esses caminhões cruzam também para a Europa Oriental, vão à busca do leste europeu. E claro que com muita facilidade, após isso, chegarão à China. Eu vejo que essa Rota da Seda pode até incrementar ainda mais esse fenômeno do crescimento do comércio regional. Não é de se esperar, no novo futuro do comércio mundial, que esses grandes fluxos possam sofrer alterações em quantidade, que eles possam mudar a sua direção de comércio. Não, eu acho que eles preservam. Os grandes fluxos vão estar entre Ásia, Europa e Estados Unidos. Não quer dizer que não vão aparecer também fluxos no comércio sul-sul ou norte-sul. Vão aparecer, mas não com uma intensidade tão grande, a ponto de pôr em dúvida a intensidade do comércio entre essas regiões. Né? Certamente, as mudanças estarão ligadas ao valor agregado embutido nessas trocas. Isto sim. A intensidade tecnológica desses produtos também pode mudar. Eu acho que nós vamos passar, depois dessa fase que atravessamos, e ainda vamos atravessar um bom tempo por essa fase de exportadores de commodities, eu acho que nós vamos recuperar, em grande parte, a nossa capacidade de exportar produtos industriais e produtos com maior intensidade tecnológica. Não é o nosso caso apenas, mas eu acho que a China, que já fez isso, a Índia, que está nesse caminho, serão parceiros nossos, a África do Sul também. Eu não vejo a Argentina fazendo isso ainda, porque a Argentina vive um momento delicado da sua vida econômica, da sua vida política. Não é? Mas lamento muito que seja assim, porque isso compromete as nossas exportações para a Argentina, as nossas importações de lá, enfim, as nossas relações comerciais. Mas os outros, não é? Sobretudo os BRICS, vão andar nesse caminho. Eu quero aumentar, a China já fez, a intensidade tecnológica dos meus produtos e quero, naturalmente, ter produtos industriais de valor agregado superior. As disputas estarão associadas aos fluxos monetários para investimento. O que eu quero? Eu quero que os investimentos venham ao Brasil para financiar essa agregação de valor, para financiar essa intensidade tecnológica que eu quero aumentar. E, claro, que nós vamos disputar isso com outros candidatos, como a China, que quer esse fluxo também, a Índia, que é um país de crescimento explosivo prometido para os próximos anos, e continua insistindo na Coreia do Sul, né? Em países na Indonésia, que também disputam isso. A localização da produção sofrerá uma redução no sentido do Ocidente. Uma reversão, não uma redução, uma reversão. Eu me expressei errado. Nós vamos começar a produzir esses produtos aqui. Por quê? Por várias razões, mas, sobretudo, pelas vantagens comparativas. Não é só mão de obra, são insumos, onde nós somos muito competitivos, e são os ganhos tecnológicos que nós temos produzidos nesse último momento, na nossa indústria, em vários locais. Sobretudo, pelas políticas protecionistas que nós estamos adotando aqui. Nós somos um dos países com maior taxa de importação
Então, é muito claro que isso possa acontecer aqui. Bom, eram essas as previsões que eu queria fazer, esse é o novo desenho do comércio internacional, uma mudança radical, trazendo para os BRICS uma importância muito mais relevante do ponto de vista da produção mundial, trazendo alternativas para as cadeias produtivas que foram desmontadas e agora nos privilegiarmos, não só pela distância menor com alguns players, mas também pela similaridade dos nossos ordenamentos jurídicos, pelo respeito a alguns elementos fundamentais do comércio internacional, onde o Itamaraty faz sempre um grande papel. Eu queria mostrar isso e evidenciar essas mudanças, porque eu acho que isso dá ensejo às primeiras modificações que a gente deve fazer nas empresas em que trabalhamos, preparando-as para o futuro, mas também modificações na nossa formação, na nossa preparação para um mundo que já está globalizado e que dificilmente, mesmo com a valorização dos comércios regionais e das novas tendências, mas dificilmente algum país seria capaz de se proteger ao ponto de poder dizer sou autossuficiente. Certamente eles dependerão das nossas relações comerciais, que eles deverão manter com países do mundo subdesenvolvido e com os BRICS com maior atenção. Eu vejo o futuro como muito difícil. Eu vejo um futuro de retração para os próximos anos. Mas vejo também com grande otimismo para que a gente possa refazer o nosso parque industrial, refazer as nossas competências tecnológicas e, com tudo isso, conseguir aumentar o produto interno bruto, distribuir melhor a renda e aumentar o consumo interno. Muito obrigado, eu fico aí à disposição de vocês para responder a questões, a dúvidas e, sobretudo, e com esse comentário final. Fim desse seminário, gostaria muito que vocês me mandassem sugestões, me mandassem críticas para eu aperfeiçoar esse documento. Muito obrigado. Obrigado, professor. Mais uma aula, né? Uma grande aula. Que grande momento a gente tem de interação, né? Você sabe que isso me dá uma satisfação enorme, né, Roberto? Eu fico muito feliz. Para todos nós, professor. Eu quero dizer aqui que eu estou recebendo alguns comentários. Agradecer a Emily logo no começo, o Lauro Eduardo, que deu os parabéns pela iniciativa, o Fernando Azevedo, que foi seu aluno lá em 96 no MBA de Marketing. Meu Deus! Um grande abraço ao Fernando. Puxa vida, que prazer. Legal. E aqui eu tenho uma série de perguntas. Eu tinha uma minha aqui, mas como tem bastante do pessoal, eu vou dar prioridade para essas perguntas, começando aqui por uma pergunta da Adriana Nunes, né? Ela fez diversas perguntas, né? Então ela começa dizendo: se o senhor acha que vai ter uma mudança referente à globalização, o mundo sem fronteiras comercialmente, e pergunta ainda se as relações tendem a ficar mais burocráticas. E interessante esse ponto, porque o Reinaldo Pires também diz isso, ele diz: organismos internacionais, apesar de importantes no momento, não parecem excessivamente burocratizados para cumprir seu papel com efetividade que o momento requer. Né? Queria a minha opinião do senhor sobre isso. Eu acho que primeiro, né, sobre a globalização, né, se vai ter essa mudança, e se a burocracia, como ela vai interferir nesses aspectos. O Roberto, respondendo essas questões, em primeiro lugar, quero dizer, eu fico muito feliz de ter ex-aluno aqui, porque esses ex-alunos marcam a vida da gente, né, Roberto? São pessoas que tiveram carreiras maravilhosas aí, estão hoje no ápice da administração de grandes empresas e não esquecem da gente. Bom, eu quero dizer uma coisa, Roberto. Globalização é um fato irreversível.
nós vamos cada vez mais aproximar os povos. Nós vamos cada vez mais aproximar os nossos povos. O problema planetário é um problema que nós vamos dividir todos. Isso se dará porque todos temos que pensar no clima. Todos temos que pensar, Roberto, nos problemas mundiais com a miserabilidade humana. Nós teremos problemas demográficos, já temos fluxos migratórios brutal no mundo. Nós precisamos incorporar essas pessoas. Nós vamos ter que ampliar a nossa tolerância nos organismos internacionais. Nós vamos ter que ampliar a nossa capacidade de viver com o diverso. Nós vamos ter que nos habituar a esse momento e entender que a globalização não é um fato puramente econômico e restrito apenas às cadeias de valor. Não, ele é um fato que atinge a cada um de nós. Nós temos que ter a capacidade de criar um mundo justo. O mundo justo, Roberto, não passa por enxergarmos a miséria, nós temos que combatê-la. Não passa, e a pandemia, nesse sentido, foi extremamente didática para todos nós. Por outro lado, Roberto, o problema climático tem se agravado, nós temos que preservar isso. Então, de um ponto de vista humano, sociológico, político, a globalização é irreversível. E isso traz junto, ou nasce junto com o problema da economia global. Nós vamos ser globais. Isso podemos passar por ondas protecionistas como essa que devemos viver nos próximos anos, mas que vão ser arrefecidas, até porque com estados fortes e organismos internacionais fortes, a governança vai se transformar num evento a governança internacional vai se transformar num evento cada vez mais importante. Agora, vamos falar sobre burocracia. A governança internacional precisa ter um ordenamento. E é claro que todo ordenamento passa por regulamentações e, de alguma forma, por burocracias. Isso não tem como evitar. Agora, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu quero exportar o meu produto agrícola. Você precisa de uma certificação e uma certificadora global que mostre as práticas que você tem aí na sua produção agrícola, quer no tratamento das pessoas, na moradia delas, no salário que você paga, nos cuidados com a saúde que eles têm, nas pulverizações, na colheita. Você tem que me mostrar como você embala, como você processa frutas, legumes, grãos. Você tem que mostrar como você embarca, e esse produto tem que chegar na Europa com rastreabilidade, de tal forma que o consumidor mete o seu celular, pega o QR Code e sabe tudo que você fez com esse produto na sua produção, na sua distribuição. Isso não tem conversa, nós vamos ter que obedecer. É uma ISO 9000 da qualidade da produção agrícola. Isso vai pegar em tudo. Ninguém mais vai comprar produto sem certificação. Pô, mas isso é um ganho da sociedade. Isso é respeito à segurança alimentar. Isto é a ética que promove o impulso empreendedor que todos nós temos e queremos ver implantado. Então, vai crescer a burocracia. E para a eficácia ou para a efetividade dos órgãos internacionais, Roberto, muito bem colocado por quem nos fez essa pergunta, é uma história só. Recursos. Nós temos que dar recursos para o OMC. A ONU tem que ser financiada. Tá bom, você acha a ONU ineficiente? Vamos reformar, vamos reformular. Vamos fazer uma proposta e mudar a ONU, porque a ONU está muito ineficiente. Tá bom, então vamos fazer uma reforma. O OMC não está te atendendo? Então vamos fazer uma reforma. Mas não há alternativa fora de organismos mundiais que sejam coordenadores da convivência mundial. Seja no aspecto da segurança, da poluição, seja no aspecto do comércio de bens, mercadorias, no investimento, nos direitos autorais.
Nós precisaremos disso. Temos que dar importância a isso. Vou fazer uma observação que não é minha, viu, Roberto? Essa observação é do embaixador Rubens Recupero, não é minha. Eu estou roubando dele, pedindo emprestado. Rubens Recupero é um grande amigo da casa, uma pessoa para quem nós temos uma admiração, todos nós, da FIA, muito grande, um grande brasileiro, um embaixador de grande experiência. Saiba que o Recupero foi quem presidiu o GATT, que é o precursor da OMC, você sabe disso. Então, é uma pessoa que já teve secretário-geral da UNCTAD, é um homem que passou por Paris, Nova York, Argentina. Ele diz o seguinte, que o Itamaraty é muito bom para fazer as nossas relações internacionais, para dirigir o nosso comércio mundial. Mas a Câmara Alta e a Câmara Baixa, o Senado e a Câmara Estadual, Federal, e os executivos não dão a importância que o comércio internacional tem para o Brasil. E é pior, porque a Constituição garante ao Legislativo direitos exacerbados em relação ao comércio internacional. Você não assina um acordo, Roberto, se não for aprovado pelo Senado, pelo Congresso. Entendeu? Então, isso é uma coisa grave. Por quê? Porque se eles têm tantos direitos, tanto mando no governo, deviam ter a responsabilidade de atuar, de priorizar esse assunto. Você sabe quem é o presidente da Comissão de Comércio Internacional na Câmara? Pasme, Eduardo Bolsonaro. Depois de tudo isso, Roberto, depois de tudo isso, eu não sou contra o Bolsonaro, eu posso lhe dizer até uma coisa, tenho uma profunda simpatia por ele. Acho que o governo dele, com todos esses estabanamentos aí que ele tem, está indo na direção certa. Eu não estou contra Bolsonaro nenhum, mas é um problema institucional, Roberto. Ele não pode estar na presidência dessa comissão na Câmara. Entendeu? Então, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos apoiar essas organizações internacionais. Ok, professor, obrigado. Tem muita pergunta, mas muita pergunta chegando aqui do Brasil todo, né? Poxa, O Egídio acabou de fez uma pergunta aqui, falando que também foi seu aluno em 2002, na MBA de Gestão Empresarial, Egídio José Barbosa. Que prazer, que prazer. Tem bastante ex-alunos aqui, é bem interessante isso. Deixa eu ver qual é a pergunta dele, que ele tem algumas mensagens aqui. Separei aqui. Bom, eu vou juntar algumas, pessoal, que para tentar responder o máximo que a gente tem, né? A Rosana Pitan, pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, falou sobre que o senhor tocou nos assuntos de commodities, né? O Brasil tem uma pauta de exportações baseadas em commodities agrícolas, né? Como o Brasil pode fazer essa transição a uma expectativa de manutenção do país como celeiro do mundo. E também o Renato Piscinin fala que o Brasil, campeão de exportações de grãos, né? Até que ponto isso é bom ou ruim para o futuro do Brasil? São duas questões relacionadas com as commodities agrícolas. Ô, Roberto, eu quero dizer primeiro a satisfação de ter encontrado ex-aluno aqui de novo. Isso, para mim, me enche de orgulho, me enche de orgulho. É a maior recompensa que um professor tem. Passei minha vida como professor, como pesquisador, atuando na área de comércio internacional, e isso é um prêmio, viu? Uma premiação muito honrosa para mim. Quero falar uma coisa, Roberto, eu dou graças a Deus da gente ter commodities para exportar nesse momento. Quem está segurando a economia é a nossa área agrícola e pecuária, exportando proteínas vegetais, proteínas animais, não é? E frutas, legumes, isso, graças a Deus, é assim. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação e não sair criticando quem faz a produção agrícola e quem exporta a produção agrícola?
Eu acho que a gente tem que processar internamente os nossos produtos, gerando produtos com maior valor agregado. Em vez de exportar o grão, nós podíamos exportar o óleo de soja. Nós já exportamos farelo, entendeu? Mas tentar buscar produtos com maior valor agregado em cada área. Milho, por exemplo, que hoje tem um valor excepcional no Brasil e está remunerando muito bem os agricultores, me preocupa também porque aquele indivíduo que produz frango ou que confina boi, que vai exportar um produto com maior processamento, ele está inviabilizado se o milho continuar nesse preço. Mas, olha aí, nós já estamos exportando carne bovina, congelada, carne de frango, já começamos a ter algum nível de processamento. Mas nós precisamos crescer isso. A riqueza agrícola do país, nós, brasileiros, não conhecemos. Quem pode nos dar uma ideia, quem trabalha no Instituto Agrícola, quem trabalha como a Rosana, quem trabalha na Embrapa, na Emater, porque aí você começa a mexer com uma riqueza de produtos que nós, homens comuns, não conhecemos. Eu, felizmente, sou um homem do campo. Eu tenho produção agrícola forte, de frutas e de outras coisas, mas isso me deixa muito à vontade para falar desse assunto. O que eu quero dizer, você está vendo a Índia? A Índia é um grande importador de algumas coisas que a gente produz no Brasil. Feijão branco. Nós podemos abrir um mercado imenso na Índia desses produtos. Se tem existem vários produtos que a gente pode exportar para a Índia. São os grandes produtores de extratos de poaia. Não sei se você sabe o que é isso, mas é uma raiz que dá em florestas tropicais e que tem um extrato medicamentoso usado por diversas indústrias farmacêuticas. E assim nós temos uma riqueza nesse país que precisa ser industrializada. É isto que eu volto a dizer. Valor de produto, maior valor agregado, com maior intensidade tecnológica. Eu posso fazer o que a Natura fez com cosméticos, mas eu preciso da indústria química, eu preciso da pesquisa em química para fazer algo como a Natura fez. Pesquisa, faz formulações, enfim, não é só boa de marketing, não, ela é boa de produção. Ela sabe fazer, ela cultiva fornecedores de espécies para os seus sabonetes, para os seus cremes. Isto nós podemos fazer, como não? Claro que sim. Então, não critique exportarmos os commodities, porque é dele que estamos vivendo. Mas vamos fazer o esforço de conseguir aumentar o valor agregado, industrializando, processando. Frutas, precisa de processamento, ainda que eu venda in natura. Você quer mandar uma maçã de Santa Catarina para a Europa, tem que processar. Entendeu? Aumenta o valor agregado. Sim, aumenta. Com $1 a 5, Roberto. É isso aí. Só tem uma pergunta aqui que eu vou ter que juntar aqui um monte de gente, né? Quero agradecer a Emily aqui, mandou uma mensagem, diz que ela está lá trabalhando como técnica no PIEX, no Rio Grande do Norte. Né? Que acho que é bacana, lá o pessoal está empenhado nisso. Né? E aqui eu vou juntar uma pergunta do Bruno, do Marcos Fernandes, do Kevin Mascarenhas, que eles estão falando sobre tecnologia. Né? Alguns pontos em comuns sobre o que vai acontecer com a tecnologia. Né? O Marcos, particularmente, acha que isso, necessidade de renda, pode reduzir o avanço da tecnologia, se isso deve acontecer, e o Bruno reforçando também que na sua avaliação, o Ministério das Ciências e Tecnologia está focado em incentivar a produção de tecnologia, ou só migrar as tecnologias de base, né? Que é a mesma questão do Kevin aqui, que está agradecendo pelas palavras, pela palestra, agradecendo bastante.
E as perguntas não param de chegar aqui. Vamos ficar nessa trade de tecnologia? Claro. E uma última. Não, depois Sim, eu faço claro, essa última. por favor. Não, Depois não, eu faço faz a última já. Pode fazer a Vamos última lá, já, porque Roberto. se eu não Vamos consigo lá. atender tudo, depois eu passo até para o senhor, se quiser. É uma pergunta Sim. do Álvaro Batista, que olha aqui, prezado Roberto, fui seu colega na Folha de São Paulo. Faz tempo, acho que uns 40 quilos atrás. Ele está perguntando a sua opinião sobre a saída da Argentina das negociações do Mercosul. Bom, deixa eu colocar algumas coisas aqui. Tecnologia primeiro e a outra em seguida. Vamos responder. Tem uma coisa a mais que eu quero falar. No Rio Grande do Norte, eu tenho uma familiaridade grande com a produção agrícola do Rio Grande do Norte, que é surpreendente. Você sabe que é um dos grandes exportadores de melão, né? E o maior exportador de coco do Brasil é um tenente-coronel reformado da nossa prezada AFA, da Academia das Forças Aéreas, aí da FAB, que se dedicou à produção de um coco geneticamente modificado de pequena estatura e que facilita a colheita e que dá coco em abundância. Esse cara está revolucionando este mercado. É impressionante, Roberto. Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, tem um potencial invejável para isso, viu? Bom, agora vamos falar um pouco de Mercosul. A saída da Argentina do Mercosul era esperada. Dificilmente a gente pode manter um país que não consegue respeitar minimamente as regras. Eu acho que ela foi hábil em sair antes, porque isso ficaria sempre naquela coisa com a Venezuela, vamos excluir, vamos tirá-la. A Argentina tem que ser um parceiro nosso. Nós temos, no futebol, não, nós temos que pegar os centroavantes lá da Argentina e mandar o cacete neles, não deixar fazer gol no Brasil. Agora, economicamente, é uma estupidez manter qualquer rivalidade. Nós temos economias que têm um bom grau de complementariedade, que têm indústrias complementares muito boas, a indústria automobilística argentina é respeitável. Nós podemos fazer grandes trocas com a Argentina e precisamos resgatar essa saída da Argentina, trazê-la de volta. Mas eu entendo, o problema cambial é muito forte, o problema fiscal argentino é muito forte, eles já têm dificuldades agora com pagamentos internacionais, honrar os compromissos, muito do que eles exportam não é através de carta de crédito, é através de saques. Isso é muito complicado no comércio internacional. Você sabe que as sanções é o rompimento do fornecimento. Então, a saída da Argentina é uma coisa momentânea, uma injunção política decorrente de uma injunção econômica que deve ser revertida de qualquer forma. Nós não podemos perder um parceiro como esse. Seria um ato insensato. Nós temos que ser pragmáticos, entender que ela só é nossa concorrente no futebol e no restante não. Ela é um país maravilhoso, um país europeu, com uma cultura bonita, que tem que ser resgatada, porque a educação também se deteriorou lá. Mas eles têm elementos culturais dos mais interessantes. É um dos países que eu gosto muito de ir. Roberto, quanto à tecnologia. A tecnologia é um problema profundamente dependente, Roberto, de investimentos. Não há como, Roberto, a gente ter uma situação onde a gente consiga um grande desenvolvimento tecnológico se isso não passar por dinheiro, por muito investimento. Aliás, está na origem da globalização. As grandes multinacionais, vendo que pesquisa e desenvolvimento era muito difícil, e que precisava de profissionais caros, competentes, eles unificaram o seu centro de pesquisa e desenvolvimento e levaram para algumas regiões do mundo. A indústria farmacêutica, por exemplo, levou para a Suíça, né? Boa parte da indústria alimentícia está na França, na Suíça também, na Inglaterra, e tem seus centros de desenvolvimento tecnológico lá.
nós temos uma escassez de recursos muito grande. O que o ministro tem feito é tentado estimular áreas mais sensíveis para isso e que possam, por exemplo, na área de tecnologia de informação, de informática e tal, que possam dar sustentação a um produto inovativo, a um produto inovador, e que possam beneficiar as nossas indústrias de maneira horizontal, que todo o ganho que a gente tenha em tecnologia possa ser espargido horizontalmente pelos setores econômicos para maximizar o aproveitamento do investimento feito. Agora, nós temos feito também bons convênios, viu? Bons contratos tecnológicos. A USP tem feito muito isso, o Instituto Butantan, vários, o próprio Instituto do Coração. E, como você disse no começo aqui, na abertura, a internacionalização da FIA, levando seus alunos para conhecer tecnologia gerencial avançada na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, tem demonstrado as nossas iniciativas e nós tentamos espargir isso, transformando isso num benefício social horizontal mais amplo. Agora, a luta é dura, a luta é muito difícil, porque nós precisamos montar laboratórios que passam por investimentos altíssimos. Esses equipamentos laboratoriais são caríssimos, na química, quando entra a física, por exemplo, e nós trabalhamos com radioisótopos, quando trabalhamos enfim, com uma série de testes que a gente possa fazer, ou avanços na área nuclear, isso tudo custa uma fortuna. Você está vendo o custo de respirador artificial. Porra, respirador artificial, nós já estamos produzindo na USP, já não é um troço com tecnologia tão avançada. Mas imagina essa produção de aparelhos de imagem. Isso é caríssimo. Eu digo a você, eu acho que nós estamos em boas mãos, tendo esse ministro, tendo essa disposição dele. Acho que nós estamos em boas mãos também na infraestrutura, na agricultura, com ministros excelentes e trabalhando como podem com as restrições que tem nesse momento. Agravou-se tudo isso com o coronavírus. Aí foi difícil. Obrigado, professor. Acho que nós ficamos em boas mãos com o senhor aqui participando com a gente. Imagina. Quero me desculpar com as pessoas que não vamos conseguir responder, como o Márcio Ono, uma série de pessoas aqui que estão dando parabéns ao senhor. Mas, enfim, Obrigado. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram conosco hoje. Nosso horário já está estourado um pouquinho. A aula vai estar gravada, esse webinar vai estar gravado no nosso canal no YouTube, no site da FIA. E eu gostaria de convidar todos vocês para participar desses nossos futuros eventos. Então, no site da FIA, fia.com.br, tem toda a programação. É fácil, vocês podem se inscrever com tranquilidade para participar. Sobretudo, quero agradecer ao meu amigo professor Celso Grise pela aula, pela gentileza de estar aqui conosco hoje e por estar sempre colaborando conosco para que a gente tenha possibilidade de levar esse conhecimento adiante. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a cada um de vocês. Meu boa noite. Professor, se quiser despedir, esteja à vontade. Claro. Roberto, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. E aí, saber que eu estou convivendo com ex-alunos, isso para mim é motivo de grande alegria. Eu fiquei muito feliz, mas quero te pedir um favor. Mande, por favor, essas perguntas para o meu e-mail. Eu gostaria de responder a cada um. Com tanta gentileza e tantos comentários generosos, eu faço questão de responder a cada um. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos vocês e uma boa noite a vocês também. Então, muito obrigado. Para quem tiver interesse em mandar essa pergunta, eu vou tentar copiar todas aqui, mas pode enviar para a gente eventos@fia.com.br e eu encaminho ao professor. Muito obrigado a todos, boa noite e cuidem-se. Se puder, fique em casa. Um abraço. Boa noite, isso mesmo. Obrigado, Roberto.